Graça e paz, amados, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Ainda estamos em quarentena, com muita saudade e pedindo para Deus, rogando ao Senhor que tudo isso passe, para que nós venhamos a cumprir, né, com o nosso curso, dar continuidade. Eu quero que todos vocês fiquem bem tranquilos. O atraso não depende de nós, mas nós vamos cumprir com todo esse calendário que nós nos propomos. Hoje seria uma aula, então nós queremos hoje trazer para vocês, quando eu falo nós, é a coordenação. E nós queremos continuar, né? E dar a vocês hoje uma palavra, né? Uma palavra, uma simples palavra dentro daquilo que é libertação, né? Nós já falamos algumas coisas sobre libertação nas primeiras aulas, mas nós queremos sim aplicar na Bíblia alguns textos, algumas coisas assim, alguns sentidos importantes. Nós queremos trazer para vocês hoje a diferença que há entre enfermidade e doença e aplicar, como sempre, nunca deixando de ser, né, a palavra de Deus, que está lá em Mateus 4:23, quando Jesus estava ali na Galileia ensinando, né? Então ele diz assim: Jesus ensinava e pregava o evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. Eu quero dizer para vocês que todos os textos separam doença de enfermidade. Aí toda palavra que o Senhor, né, deixa para nós na Bíblia não tem nada de coincidência e nem por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um foco, tudo tem uma direção. Jesus, ele trabalhava muito por enigmas, né, ou como a gente costuma falar, ele trazia para nós muitas palavras que depois ele trazia a explicação para aqueles 12. Então, mas assim, a diferença entre enfermidade e doença, né? Mais um texto bíblico. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Olha, o Senhor nos dá autoridade. Essa autoridade, ele não dá só, não deu só naquele tempo. Ele tem dado para nós hoje. Só que o que acontece com as igrejas e conosco? A gente não toma posse disso, a gente não se apropria daquilo que é a autoridade que nos foi dada por Jesus. E ele diz, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós temos autoridade para mandar sair todo tipo de espírito imundo. Aí você me pergunta, e eu muitas vezes trago isso daí para nossos dias atuais. Expulsar demônios é uma coisa que o nome de Jesus por si só vai e sai mesmo. Mas aí a pessoa fica curada? A pessoa fica liberta? Não, não fica. O demônio é expulso. Mas aquilo que fundamentou a vinda e a perseguição espiritual naquela vida continua. Então, o que nós temos que trazer para vocês hoje? As doenças e as enfermidades, elas têm diferenciação. A palavra dá esse distanciamento. Quando Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, as enfermidades, ele levou toda sorte de maldição, ele levou tudo isso, mas eu sempre falo e costumo bater na mesma tecla. O que Jesus fala? Jesus fala sempre que ele deixou para nós o seguinte: nós não paramos, não deixamos de pecar. Continuamos pecando. Se o demônio é expulso, mas ele volta, encontra a casa limpinha, arrumadinha, cheirosinha, mas o pecadinho escondidinho ali, o que vai acontecer? Volta tudo ao que estava lá. Então o espírito imundo continua se apropriando e tomando aquela pessoa e fazendo dela o quê? Um prisioneiro, uma prisioneira. Vamos lá, em Mateus 8,16 diz também: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, né? E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e os curou todos
os que estavam doentes. Essa palavra de Mateus 8,16, ele fala que Jesus, ele curou todos que estavam doentes. Ponto. Ponto e vírgula. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que disse lá no Antigo Testamento, que eu falo para vocês que a gente fala o Antigo Testamento, mas é no Testamento, o Testamento todo, Novo e Velho. E ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O que acontece? A enfermidade, ela está ligada diretamente ao endemoniamento. As pessoas que endemoniam. E por que a pessoa endemonia? Porque a pessoa tem legalidade espiritual que o pecado nos traz. Essa legalidade, ela só é cancelada quando o arrependimento, a confissão, o perdão e uma série de outros fatores entram na vida daquele que estava sendo possuído. E aí, o que acontece com a pessoa que está enferma? A enfermidade. A enfermidade, ela é um campo minado ou ela é uma atração para as doenças. Uma série de doenças. Uma só pessoa, ela pode ter várias doenças. Uma pessoa, quando ela adquire o câncer, ela tem uma palavrinha que as pessoas são aterrorizadas com ela, que é quando o câncer ele se propaga, né? E essa propagação, ela traz para as pessoas em vários outros lugares. A doença, ela se espalha, né? A metástase. Então, o que eu quero dizer para vocês amados? A diferença, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O sinônimo aqui no mundo até parece que é igual, mas quando nós vamos para os textos bíblicos, pesquisando, olhando com carinho, focando mesmo, a gente começa a entender que a enfermidade, ela é um campo onde o inimigo se alimenta e dali ele vai aumentando cada vez mais, porque tem pessoas que dizem assim, eu não vou mudar, não quero mudar. Eu estou dentro da igreja. Olha só, libertação é para crente. Continuo falando desde o início do nosso curso. Quem teve as 2 primeiras aulas entende o que eu estou falando. Libertação não é para o mundo. O mundo jaz no maligno. Para sair dessa situação toda, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso entender o processo da cruz. E aí sim, eu começo a ser tratada. E aí eu vou abandonando a prática, mas eu preciso reconhecer que o pecado me levou para essa confusão espiritual que muitos de nós ainda vivem. Muitos de nós ainda vivem. Dentro da igreja, muita gente que mente, muita gente que passa a perna no outro, muita gente que é assim, não, mas isso aqui eu justifico. Muitas pessoas estão se justificando. O tempo todo, nós entendemos que a justificativa é uma palavra que eu acho que Satanás e seus demônios usam muito. Acho, não tenho certeza. Porque quando eu digo, mas foi porque aconteceu assim antes, para que eu tivesse que tomar essa atitude. Meus irmãos, as nossas atitudes, elas não podem sair do prumo de Deus. Não podem sair da verdade estabelecida pelo Senhor. Por isso, a enfermidade nos alcança. Tem gente que pensa assim, mas eu não tô com nenhuma doença, mas está com sintomas. O sintoma significa que aquilo dali é alguma propriedade que o inimigo está se apossando, está tomando posse, está tomando espaço, está crescendo. E aí, a partir daí, vem o quê? A doença. Como eu falei, o câncer é um dos exemplos. A medicina secular, ela costuma dizer bem claramente que esse tipo de doença é um acúmulo de muitas situações. E entre elas é o acúmulo da maldade do perdão não liberado. O mundo inteiro, todos aqueles sacerdotes, todos aqueles homens e mulheres de Deus, nós temos batido muito, mas muito na mesma tecla. Vocês vão concordar com isso.
O perdão é um mal que está assolando, que está matando, destruindo, que está fazendo com que as pessoas elas cancelem a palavra de Deus. E quando o Senhor fala na palavra que ele diz que ele não perdoa quem não perdoa, eu não posso levar isso daí na brincadeira e achando que isso daí não vai dar em nada. Como assim? Nada a ver. O nada a ver. Tudo a ver. E quando eu vou acumulando lixos espirituais, eu começo a ficar enfermado, enfermada. Porque eu estou dando lugar para visitações. Tipo quando você joga fora um pouquinho de lixo, você deixa ali naquele cantinho, mas é um pouquinho, não tem problema, depois eu tiro, mas vai deixando. Na próxima vez que você faz a outra limpezinha, joga ali de novo, até pouquinho lixo, o monturo tá pequenininho, depois eu tiro, depois eu arranco isso daí fora, jogo fora, e aí vai acumulando. Chega uma hora que esse lixinho, ele começa a atrair o quê? Baratas, ratos e toda sorte de bicho, de animais nojentos, asquerosos, porque a sujeira atrai o urubu, a carniça, o mau cheiro, o monturo, o lixo. E tudo isso não pode estar espiritualmente dentro da minha alma, porque isso daí vai trazer para a minha vida endemoniamento, que é a enfermidade. E depois disso, eu vou me encontrar doente. Aí o médico fala assim, todos os exames foram feitos, tudo, mas eu não consigo determinar, eu não consigo fechar um diagnóstico. O que é isso? É espiritual, não tenho dúvida. Quando a doença espiritual ela se estabelece, significa que médico nenhum, exame nenhum vai detectar, vai dizer sim que alguns órgãos estão contaminados, mas o motivo e a causa eles não vão conseguir te dar, fechar um diagnóstico. Então, meus irmãos, há uma determinação bíblica, espiritual dada por Jesus. Em todos os momentos onde houve cura, onde houve, Jesus curou todos. E eu acho bem interessante e pertinente a gente falar que todos foram curados. Porque assim, tá passando ali o filho de um marceneiro e ele tem operado maravilhas, tem curado pessoas. E eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma doença. Então o que acontecia? As pessoas iam. Mas era a fé das pessoas que curava, que eram curadas? Não. Porque todos, isso é uma opinião pessoal minha, todos que se aproximaram de Jesus, homem, todos os pecadores que se aproximaram dele enquanto homem, não conseguiram levar diante de Jesus o pecado. Levaram a enfermidade, levaram a doença. Então, eles levavam aquilo tudo para diante do Senhor Jesus e aquela enfermidade automaticamente ele saía. O demônio não fica diante da santidade do Senhor. A doença, ela fica. Por isso que ele curava. E a partir do momento que a cura era estabelecida, o que acontecia? As pessoas ficavam maravilhadas e a fama e o nome de Jesus foi propagado em toda aquele lugar, em toda a circunvizinhança, onde ele passava. Hoje, nós trazemos para hoje. Quando o Senhor Jesus entra no meu coração, no seu coração, aquilo que nós fazíamos, nós não conseguimos mais fazer. O pecado que estava sobre nós não conseguimos mais. E nós começamos a o quê? A entender que no mesmo corpo, da mesma fonte, não pode sair duas águas. Portanto, meus irmãos amados, libertação é isso. É entender, é identificar, é colocar diante de Deus, é confessar. E entender que na palavra não tem nada que venha a trazer confusão. Muitas pessoas dizem assim, que não sabem, sabe? Muitos pastores não querem entrar no esclarecimento, no mérito da libertação. Porque não entendem, não querem entender, que acham que isso daí não existe mais. Mas existe. E tem muita gente sofrendo dentro das igrejas.
buscando cura, mas traz a situação sem querer abandonar a causa, sem querer abandonar o pecado. Quer o abençoador, mas não quer a bênção. Pelo contrário, quer a bênção, mas não o abençoador. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Povo do Cial, a gente vai se preparar. Nós vamos nos fortalecer. No mundo tereis aflições, mas temos que ter bom ânimo, temos que acreditar, temos que sonhar, temos que declarar que tudo isso é real e é verdadeiro para a minha vida, para que eu possa colocar isso em prática no meu ministério, para que eu possa colocar isso em prática na minha família. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo. Pelo contrário, a cada manhã nós temos que olhar para o céu e pedir: Senhor, tira-nos de tudo isso. Livra, Senhor, a terra. Mostra para todo mundo, Senhor, que o Senhor é Deus. Através das palavras, através dos ensinamentos. Meus irmãos, se vocês atentarem para o que está acontecendo hoje, vocês vão entender que o Senhor está falando claramente para nós que conhecemos a palavra de Deus e para os que não conhecem também. Porque nós somos boca de Deus na terra. E que você seja usado, que você seja usada poderosamente para tirar dúvidas, para explicar. Porque tudo isso está escrito e já foi colocado para nós há mais de 2000 anos atrás. Muito mais. E nada disso aqui é passado. Tudo isso é presente e futuro para mim e para você. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Senhor. Pai, nós queremos abençoar, Pai. Nós do Cial queremos abençoar a cada aluno, a cada pessoa. Senhor, nós não sabemos o que cada um está passando neste dia, mas nós já pedimos ao Senhor, já clamamos ao Senhor, que o refrigério de alma venha sobre todos esses alunos, sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus a identificação pessoal de cada um de nós, que cada um possa encontrar, Senhor, que possa, Deus, em nome de Jesus, se voltar a Ti, Senhor, e clamar a Ti pelo perdão, pelo socorro, Senhor, pela orientação espiritual. Senhor, coloca homens e mulheres de paz para estarem, Senhor Deus, tirando dúvidas, tirando, Senhor Deus, em nome de Jesus, um pensamento enganoso e mentiroso que vem nos acompanhando há tantos anos, mas que pela Tua simplicidade, Jesus, pela Tua naturalidade e pelas explicações que o Senhor deu para os Teus apóstolos, para os Teus discípulos e que tem dado até os dias de hoje, que nós possamos, Senhor Deus, fazer disso aí uma prática, Senhor. Uma prática constante nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai, o entendimento. Tira de dentro das nossas casas, Pai, todo ser espiritual das trevas que tentou, Senhor Deus, pontuar dentro da nossa casa, Senhor. Que tentou, Senhor Deus, trazer atraso de vida, Senhor, tristeza. Senhor, tem pessoas que estão, Senhor, entrando em depressão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, envia, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada família, de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada filho, de cada, Senhor Deus, parentes. Senhor, a parentela do teu povo, a nossa parentela seja alcançada. Em nome de Jesus, eu clamo agora, Senhor, que haja, Senhor Deus, socorro dos céus. E que esse tempo, Senhor Deus, já esteja passando para a glória do Teu nome, porque nós já Te glorificamos, Senhor, dentro das aflições e também, Senhor, das bonanças. Que assim seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa todos esses alunos, Pai. E Deus nos dá a certeza, Pai, que nós estamos muito mais perto do que longe de voltar a nos ver, Pai. É assim que eu oro, Senhor, e já Te agradeço, Pai, unido, Senhor, unida aos Teus filhos que estão me ouvindo neste dia. É assim que assim seja, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Até a próxima sexta.